Percorremos o Evangelho de Lucas e chegamos ao fim da longa viagem de Jesus a Jerusalém. Ele chegou. Ele monta em um jumento e segue pelo Monte das Oliveiras até a cidade. Uma multidão se formando e as pessoas estão cantando: "Que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor." As pessoas estendem suas capas diante dele. Por que todo esse tratamento real? Os antigos profetas de Israel prometeram que um dia o próprio Deus chegaria, salvaria seu povo e governaria o mundo. Outras vezes, os profetas falaram sobre um rei que chegaria a Jerusalém para trazer justiça e paz. Jesus está acendendo todas essas esperanças de que ele seja o rei e todo mundo está em êxtase. Bem, nem todos. Os líderes religiosos consideram Jesus uma ameaça ao seu poder e, por isso, eles não estão felizes. O mais impressionante é que o próprio Jesus está um pouco perturbado. Ele chora enquanto cavalga. É mesmo? E por quê? Bem, Jesus sabe o que está para acontecer. Ele sabe que não será aceito como rei de Israel. E ele sabe que Israel continuará seguindo por um caminho destrutivo, negligenciando os pobres, se rebelando contra seus opressores romanos, e ele sabe que isso levará à morte. Isso parte seu coração. E o aborrece. A primeira coisa que ele faz em Jerusalém é ir até o pátio do templo. E ele expulsa os cambistas, perturbando todo o sistema sacrificial. Verdade, ele está encenando um protesto profético. E ele fica no centro do pátio, bradando palavras dos antigos profetas de Israel. "A minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões." Esconderijo de ladrões? Ele está citando o profeta Jeremias, que esteve neste mesmo lugar, o centro do poder político e religioso de Israel, e fez a mesma crítica aos líderes de Israel, que eles eram rebeldes e corruptos. Os líderes entendem o recado e começam a planejar a morte de Jesus. O que não é nenhuma surpresa para Jesus. Na verdade, ele planejou que tudo isso acontecesse durante a Páscoa. Esta é a Semana Santa em que os judeus celebram a antiga história de como Deus os libertou da escravidão e os convidou para firmar uma aliança. E assim, Jesus usa os símbolos da Páscoa para revelar o significado de sua morte próxima. O pão partido era seu corpo ferido, e o vinho era o seu sangue que firmaria uma nova aliança entre Deus e Israel. Jesus ia morrer por seu povo e abrir um novo caminho. Após a refeição, Jesus leva seus discípulos para orar em um jardim. Ele entra em conflito por causa do desejo humano de salvar sua vida em vez de sacrificá-la, mas ele vence essa tentação. E é neste momento que os líderes religiosos, com os guardas do templo, o encontram e o prendem. Jerusalém estava sendo governada pelo Império Romano. Por isso, os líderes do templo não poderiam executar Jesus sem a permissão de seu governador romano, Pôncio Pilatos. E assim, eles inventam essa acusação de que Jesus é um rei rebelde, que está preparando uma rebelião contra o imperador romano. Pilatos pergunta a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus responde: "Quem está dizendo isso é o Senhor." Pilatos percebe que Jesus é inocente e não merece morrer. Mas os líderes continuam insistindo que ele é perigoso. Então eles negociam uma troca. Pilatos soltará um verdadeiro rebelde contra Roma, Barrabás, no lugar de Jesus. E assim, o inocente é entregue no lugar do culpado. Jesus é levado com outros 2 criminosos acusados e pregado na cruz, um meio de execução romano. As pessoas estavam zombando dele. "Ei, se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo." Mas Jesus amou seus inimigos até o fim, oferecendo esperança a um dos criminosos que morria ao seu lado. Ele até orou por seus executores. "Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo." E então o céu escureceu, quando um homem inocente morreu com uma morte merecida por um rebelde. E então, Jesus clamou com palavras antigas dos Salmos de Israel: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E em seguida, Jesus morreu inocente e sozinho.